O rugido metálico corta o silêncio da madrugada, como se um gigante alado despertasse para cobrar uma dívida antiga. Nesse instante, soldados alemães olham para o céu e veem apenas uma sombra impossível, veloz demais para ser identificada, barulhenta demais para ser ignorada. Eles acreditam estar diante de uma nova arma secreta inimiga, mas na verdade caem na armadilha perfeita. A besta voadora da vingança não é apenas um avião. É uma ilusão cuidadosamente construída, parte de uma operação que mudaria a forma como a Alemanha enxergava a própria superioridade aérea. O que ninguém sabia era que tudo começava ali, naquele ruído que ecoava como um presságio, um aviso, um truque e uma humilhação que se tornaria histórica. A Segunda Guerra havia transformado o céu europeu em um tabuleiro mortal, onde cada peça movida poderia custar milhares de vidas. A supremacia aérea alemã no início do conflito parecia inquestionável, apoiada por máquinas rápidas, pilotos experientes e uma Luftwaffe que havia dominado a Europa com precisão cirúrgica. No entanto, à medida que os aliados aprendiam e se adaptavam, novas estratégias surgiam, algumas convencionais, outras ousadas ao ponto de beirarem a loucura. A arma deste episódio pertence ao segundo grupo. Não era a mais moderna, nem a mais bonita, mas era perfeita para um único objetivo: enganar. E esse objetivo foi alcançado com maestria. Enquanto Berlim reforçava defesas e reorganizava esquadrões, acreditando que controlava o ritmo do conflito, um pequeno grupo de estrategistas aliados trabalhava em silêncio. Eles estudavam rotas, enganavam radares, distorciam ruídos e manipularam o que os alemães mais confiavam: suas próprias percepções. A besta surgiria como parte de uma intrincada cortina de fumaça, criada para parecer ameaçadora, invencível e imprevisível. Nada nela denunciava que estava ali apenas para enganar. Pelo contrário, cada detalhe havia sido projetado para provocar medo e funcionar. Dentro das bases aéreas alemãs, rumores começaram a circular. Pilotos relatavam avistamentos que pareciam impossíveis. Operadores de rádio captavam sinais que não combinavam com nenhuma aeronave conhecida. A imaginação se misturava ao desespero. Ninguém queria admitir, mas a sensação era clara. Algo estava errado, muito errado. E quanto mais os relatórios se acumulavam, mais a história da besta voadora ganhava força. Uma ameaça invisível e incompreensível que parecia antecipar cada movimento da Luftwaffe. O que os alemães não sabiam era que estavam reagindo exatamente como os aliados desejavam. No campo aliado, cada falso eco de radar, cada voo planejado para parecer mais rápido do que realmente era, cada manobra propositalmente irregular, fazia parte de um espetáculo meticulosamente ensaiado. Era uma guerra psicológica travada acima das nuvens, onde o medo pesava mais do que as balas. E enquanto a Alemanha desperdiçava recursos tentando decifrar a nova ameaça, a verdadeira força aérea aliada ganhava tempo, organizava ofensivas e avançava seu domínio sobre o continente. A besta não precisava derrubar aviões. Bastava existir, bastava assustar. Os bastidores dessa operação revelam o quanto a criatividade se tornou uma arma tão poderosa quanto qualquer máquina de guerra. A besta voadora foi forjada não em fábricas, mas em ideias. E naquele cenário turbulento, ideias podiam derrubar impérios. Era o início de uma das maiores operações de ilusão aérea da guerra. Um capítulo que mostraria à Alemanha que, às vezes, o maior inimigo não é aquele que você vê, mas aquele que você acredita ver. E quando a aurora daquele dia finalmente rompeu, o estrago já estava feito. No fim, o que começou como um simples artifício se transformou em lenda entre soldados e analistas de inteligência. A aeronave que não existia, mas parecia onipresente, o rugido que ninguém conseguia explicar, o medo que crescia sem provas. Ali, naquele primeiro momento, nascia um mito, e seria esse mito que moldaria toda a operação. A besta voadora havia cumprido sua primeira missão, capturar a imaginação alemã. E agora, com o inimigo confuso e inseguro, os aliados estavam prontos para expandir o engano a níveis jamais vistos. A criação da chamada besta voadora começou muito antes de seu primeiro rugido ecoar sobre as linhas alemãs. Em salas fechadas, iluminadas apenas por mapas e relatórios de inteligência,
Estrategistas aliados analisavam cada fraqueza perceptível da Luftwaffe. Eles sabiam que enfrentar a força aérea alemã apenas com máquinas não seria suficiente. Era preciso atacar algo mais profundo: a confiança. Foi assim que surgiu a ideia de desenvolver um inimigo invisível, capaz de provocar pânico sem disparar um único tiro. Uma aeronave fictícia, projetada para existir apenas na mente dos adversários. O conceito era ousado, arriscado e, para muitos, simplesmente improvável de funcionar. Mas isso é justamente o que tornava o plano tão poderoso. Nos primeiros estudos, a equipe percebeu que a Alemanha estava ficando cada vez mais dependente de relatórios de campo e sinais de radar, que muitas vezes eram interpretados com pressa. Bastava inserir ruídos anômalos, assinaturas de voo inesperadas e relatos coordenados para criar um padrão que os alemães interpretariam como uma nova ameaça real. Assim, não era necessário construir uma aeronave revolucionária. Era suficiente simular uma. A besta ganharia vida por meio de ecos falsos, testemunhos exagerados e manobras cuidadosamente programadas. Seria uma masterpiece de desinformação aérea, uma peça teatral invisível, cujos atores eram meteorologia, rádio e imaginação humana. Para reforçar a credibilidade da ilusão, os aliados mobilizaram pequenos esquadrões que executavam voos irregulares, de velocidade e altitude calculadas para parecerem incompatíveis com aeronaves conhecidas. Os pilotos envolvidos receberam instruções simples: jamais manter rotas previsíveis e criar ruídos motores incomuns. Muitas dessas modificações eram improvisos, como ajustes nos escapes ou sobrecargas momentâneas de potência. O resultado era um som metálico e áspero, descrito por alemães como um rugido de algo que não deveria voar. Esses ruídos se tornariam a assinatura psicológica da besta, seu cartão de visitas na escuridão. A inteligência aliada também sabia que rumores eram armas poderosas. Assim, agentes infiltrados começaram a espalhar discretamente histórias sobre uma nova aeronave experimental aliada, extremamente rápida, capaz de voar mais alto do que os caças alemães e desaparecer dos radares. Nada disso era verdade, mas plantava a semente do medo. Quando os primeiros relatos de avistamentos começaram a surgir entre soldados alemães, a narrativa já estava pronta para alimentá-los. Cada relato desencontrado era tratado como confirmação, cada dúvida como sinal de que algo extraordinário estava acontecendo. A ilusão crescia sozinha, impulsionada pelo próprio inimigo. Enquanto isso, a Luftwaffe se via obrigada a reorganizar patrulhas noturnas, realocar recursos e intensificar o monitoramento de setores inteiros do fronte. Eles estavam convencidos de que algo novo estava sendo testado contra eles. Talvez um sucessor dos bombardeiros pesados aliados, ou até mesmo uma versão avançada de caças de longo alcance. Essa paranoia consumia horas de combustível, mecânicos exaustos e pilotos que mal tinham descanso. Do ponto de vista militar, era um desgaste perfeito. A Alemanha lutava contra um fantasma. E para cada noite mal dormida, a sensação de vulnerabilidade aumentava. Com o avanço do plano, os aliados perceberam que haviam criado mais do que um simples truque. Haviam construído um símbolo. A besta voadora já não pertencia apenas às pranchetas ou aos pilotos envolvidos, mas ao imaginário completo do fronte. Ela se tornava uma entidade, uma ameaça, uma presença capaz de alterar decisões estratégicas. E enquanto esse mito crescia, os aliados se preparavam para utilizá-lo em escala ainda maior, ampliando a operação para confundir radares, enganar comandantes e manipular toda a cadeia de defesa alemã. A origem estava estabelecida, o engano tinha nome, e a guerra psicológica estava apenas começando. A primeira grande aparição da besta voadora ocorreu numa noite fria, quando nuvens baixas cobriam o fronte e tornavam o céu um véu perfeito para o engano. Àquela altura, operadores de radar alemães já estavam em alerta máximo, convencidos de que algo novo rondava as fronteiras aéreas do Reich. Quando os equipamentos começaram a registrar ecos anômalos, múltiplos, rápidos demais para serem categorizados, a confusão tomou conta das salas de controle. O que deveria ser um padrão de voo comum se transformou em uma cascata de sinais inexplicáveis. Para o alto comando alemão, aquilo era a prova.
A nova arma inimiga havia chegado. E chegava anunciando o caos. Enquanto os ecos se multiplicavam, patrulhas noturnas foram lançadas às pressas. Pilotos alemães subiram aos céus sem saber exatamente o que estavam procurando. Lá em cima, o silêncio da noite era quebrado por um ruído metálico que parecia mudar de direção a cada instante. Os caças tentavam interceptar a origem do som, mas ele parecia sempre um passo à frente, como se estivesse brincando com eles. Alguns relatavam ter visto flashes ou sombras cruzando as nuvens. Outros, nada além do som inquietante que ecoava entre os motores. O que todos tinham em comum era uma sensação crescente de impotência. Nunca haviam enfrentado um inimigo que não podiam ver. Nos quartéis, as mensagens recebidas de diferentes setores soavam como relatos de uma mesma criatura, mas cada um com características diferentes. Um esquadrão afirmava que a aeronave era enorme, talvez um bombardeiro de novo tipo. Outro dizia que era veloz demais, menor que um caça convencional. Alguns insinuavam até que poderia se dividir em mais de uma unidade. Era a confusão perfeita. Os aliados haviam conseguido. A Alemanha estava descrevendo uma máquina impossível, costurada a partir de medo, má visibilidade e ruídos modificados. Quanto mais discordantes eram as descrições, mais convincente se tornava o mito. Afinal, o desconhecido raramente segue padrões lógicos. Enquanto isso, nas sombras, os pilotos aliados responsáveis pelo truque executavam manobras calculadas para intensificar a ilusão. Acelerações repentinas, desvios bruscos e cortes de motor criavam assinaturas de velocidade que nenhum avião inimigo poderia reproduzir. Era como se a própria besta brincasse com os alemães, provocando-os, enganando-os, levando-os ao limite físico e psicológico. Muitos pilotos alemães relatariam nos dias seguintes a frustração de perseguir um alvo que desaparecia diante de seus olhos. Não havia combate real, apenas uma dança aérea invisível, onde o inimigo controlava cada passo. No amanhecer, quando os caças retornaram às bases, a sensação era de derrota absoluta, mesmo sem ter havido combate direto. O alto comando alemão gastou horas tentando entender o que havia acontecido. Nenhuma explicação técnica parecia satisfatória. Os radares não mentiriam, certo? Os pilotos experientes não se confundiriam tão facilmente, certo? O problema é que a guerra havia chegado a um ponto onde a Alemanha não podia mais confiar cegamente em nada, e era exatamente essa dúvida que a operação aliada queria plantar. A besta voadora não era apenas um engano militar, era uma arma psicológica que agora corroía a autoconfiança da Luftwaffe. Aquela noite se tornaria o primeiro grande marco da operação, a prova de que o mito tinha vida própria. A Alemanha havia caído completamente no truque, reorganizando esquadrões inteiros para combater um inimigo inexistente. E para os aliados, aquilo era apenas o começo. Havia muito mais por vir, mais ruídos, mais ecos falsos, mais noites de caos. A besta havia mostrado suas garras, e agora os céus da Europa jamais seriam os mesmos. A Luftwaffe, humilhada pela noite de caos, reagiu com a rigidez que caracterizava o alto comando alemão naquele ponto da guerra. Relatórios foram convocados às pressas, engenheiros aeronáuticos mobilizados, oficiais pressionados por respostas imediatas. A ordem era clara: identificar, classificar e neutralizar a suposta nova aeronave inimiga. Esse movimento interno criou uma onda de tensão que se espalhou por bases inteiras. O que havia sido apenas medo se transformava agora em obsessão. Cada som nos céus, cada eco suspeito no radar e cada relato de sombra noturna alimentava a paranoia. A Alemanha estava lutando contra algo que não compreendia, e nada é mais perigoso para um exército do que o desconhecido. O primeiro passo da investigação foi analisar os relatos dos pilotos que haviam participado da interceptação. Mas em vez de encontrarem padrões consistentes, os oficiais se depararam com descrições contraditórias. Alguns juravam ter perseguido uma aeronave grande demais para ser um caça. Outros insistiam que ela era pequena e incrivelmente ágil. Houve ainda quem relatasse luzes estranhas que desapareciam como se fossem apagadas de repente. Esses contrastes criaram não clareza, mas frustração. Se nem os olhos treinados da Luftwaffe podiam definir o que viram, então talvez os aliados
tivessem realmente desenvolvido algo revolucionário. Esse pensamento começava a corroer a confiança coletiva. Nos setores mais técnicos, os engenheiros tentavam reconstruir a suposta aeronave com base em cálculos de velocidade e altitude relatados. No entanto, os números simplesmente não fechavam. Qualquer tentativa de resolver a equação levava a um beco sem saída. Ou a aeronave era pesada demais para voar na velocidade descrita, ou era leve demais para gerar o ruído ouvido pelos pilotos. A frustração atingiu níveis inéditos. Documentos internos mostram que alguns engenheiros chegaram a afirmar que a arma inimiga desafiava os limites conhecidos da engenharia aeronáutica. Era exatamente o tipo de conclusão que os aliados queriam provocar, a crença em algo que não existia. Enquanto isso, os setores operacionais da Luftwaffe começaram a reorganizar suas rotinas aéreas. Patrulhas foram ampliadas, áreas de cobertura foram duplicadas e recursos escassos foram desviados de frentes críticas para responder à nova ameaça fantasma. Cada minuto de voo gasto nessas operações representava combustível desperdiçado, horas de manutenção acumuladas, pilotos exaustos e aeronaves sobrecarregadas. A Alemanha, já pressionada por combates reais em múltiplos frontes, agora dedicava parte de sua força a combater uma miragem cuidadosamente construída pelos aliados. O desgaste, embora invisível à primeira vista, se tornaria devastador. À medida que os dias passavam, começaram a surgir tensões internas. Oficiais de alta patente divergiam sobre a natureza da ameaça. Alguns defendiam que a nova máquina deveria ser fruto de tecnologia britânica, outros suspeitavam de apoio americano, e havia até quem sugerisse avanços soviéticos. Essa falta de consenso enfraquecia decisões estratégicas, atrasava respostas e criava discussões acaloradas em reuniões do comando aéreo. O mais irônico é que quanto mais investigavam, mais se afastavam da verdade, porque a verdade era simples demais para ser aceita. Não havia aeronave alguma, mas a guerra não permite simplicidade, e o orgulho alemão não permitia admitir vulnerabilidade. No fim, a Luftwaffe gastou semanas tentando decifrar um enigma que nunca teve solução. Os aliados observavam tudo de longe, com atenção, percebendo cada movimento, cada reorganização, cada nova precaução adotada pelos alemães. A besta voadora havia se tornado uma arma de desgaste psicológico e logístico. Era a prova de que, em certos momentos da guerra, a percepção era mais poderosa que a realidade. E enquanto a Alemanha se perdia em teorias, os aliados preparavam o próximo passo, um movimento que ampliaria ainda mais o impacto desse fantasma nos céus. Com a Alemanha já mergulhada em dúvida e exaustão, os aliados entenderam que era hora de ampliar o alcance da ilusão. A operação, antes restrita a setores específicos do fronte, passou a ser reproduzida em novas regiões. Bases aéreas inteiras receberam instruções detalhadas para replicar o padrão de engano: ruídos alterados, rotas noturnas imprevisíveis, manobras calculadas para parecerem impossíveis e transmissões de rádio que simulavam comunicações de uma unidade inexistente. A besta voadora deixava de ser apenas um boato local e se transformava num fenômeno continental. Cada novo avistamento falso reforçava o mito, e o mito se tornava mais poderoso do que qualquer aeronave real. Nesse ponto, os aliados já não precisavam fazer muito esforço para manter a ilusão. Os próprios soldados alemães alimentavam a história, conectando eventos desconexos e atribuindo-os à mesma entidade misteriosa. Um ruído distante? Era a besta. Um eco estranho no radar? A besta. Um caça que falhou em interceptar um alvo? Certamente, a besta de novo. A psicologia havia assumido o comando, e quando a mente de um exército passa a enxergar ameaças onde não existem, cada noite se torna um campo de batalha. Os aliados apenas observavam, sabendo que o inimigo agora fazia metade do trabalho por conta própria. Relatórios alemães da época mostram um padrão curioso. Quanto maior a pressão psicológica, mais extravagantes se tornavam as descrições da suposta aeronave. Alguns documentos mencionam velocidades que ultrapassavam os limites físicos de qualquer motor a pistão da época. Outros falavam de capacidade de altitude comparável a projetos experimentais que nem haviam deixado o papel.
A besta voadora ganhava novas características cada vez que alguém tentava explicá-la. Era como uma lenda viva, moldada pelo medo coletivo. E o medo é sempre um engenheiro criativo. A cada noite perdida, a Luftwaffe acreditava mais profundamente que enfrentava uma arma revolucionária. Para reforçar o mito em momentos-chave, os aliados executavam pequenas demonstrações planejadas. Um voo isolado aqui, um ruído manipulado ali, uma rota noturna que cruzava setores fortemente monitorados, tudo cronometrado para coincidir com picos de tensão alemã. Esses movimentos, apesar de discretos, tinham impacto enorme. A Alemanha interpretava cada incidente como evolução da ameaça. O que era apenas um fantasma tornava-se, aos olhos do Reich, uma criatura em constante aperfeiçoamento. A estratégia funcionava como um espelho invertido. Quanto mais os alemães tentavam decifrar o mistério, mais profundos ficavam dentro do labirinto psicológico montado pelos aliados. Enquanto isso, dentro das fileiras alemãs, o moral começava a rachar. Pilotos veteranos se perguntavam como uma aeronave desconhecida conseguia escapar de tantos confrontos. Operadores de radar eram acusados de incompetência. Comandantes se irritavam por não encontrar respostas. O mito transformava aliados em adversários internos, enfraquecendo relações e criando um ambiente de suspeita constante. Era um desgaste que nenhuma bomba poderia causar. A besta, sem jamais existir, fazia aquilo que armas reais raramente conseguiam. Corroía o inimigo de dentro para fora, silenciosamente, noite após noite. Ao final dessa fase da operação, os aliados já tinham certeza de uma coisa. A besta voadora havia se tornado um ativo estratégico. Não era mais uma simples operação de engano, mas uma ferramenta capaz de alterar o ritmo da guerra. A Alemanha, distraída, redirecionava recursos enquanto os verdadeiros movimentos aliados aconteciam em paralelo. A ilusão estava consolidada, espalhada, multiplicada. E com a mente da Luftwaffe sob pressão, o palco estava pronto para a etapa mais ousada. Uma operação que mostraria até onde o poder de um fantasma poderia ir. Com a Alemanha completamente envolvida no mito da besta voadora, os aliados decidiram empregar o engano em seu grau máximo. O objetivo agora não era apenas confundir a Luftwaffe, mas manipular diretamente suas decisões estratégicas. Para isso, criaram uma série de operações sincronizadas que combinavam voos falsos, transmissões enganosas e movimentações de esquadrões que, vistas pelos alemães, sugeriam preparativos para um grande ataque aéreo. Essas ações eram planejadas com precisão cirúrgica, alinhadas a momentos em que a Luftwaffe estava mais vulnerável. A ilusão deixava de ser apenas um mito psicológico e se tornava uma ferramenta operacional concreta, algo capaz de deslocar tropas, alterar rotas de patrulha e abrir brechas reais no fronte. A execução dessa fase exigiu coordenação impecável. Unidades inteiras foram mobilizadas para voos que jamais resultariam em ataque, mas que pareciam imponentes demais para serem ignorados. Em paralelo, operadores de rádio aliados transmitiam mensagens cifradas falsas, cuidadosamente projetadas para serem interceptadas pela inteligência alemã. Essas mensagens sugeriam que a besta fazia parte de um programa secreto de protótipos aliados, prestes a ser usado em missões ofensivas de grande escala. A Alemanha, já tensa e insegura, não podia correr riscos. Reposicionou esquadrões, reforçou defesas aéreas e reorganizou rotas de escolta. Cada movimento desses desviava recursos críticos das áreas onde os aliados planejavam atacar de verdade. Esse deslocamento involuntário se tornou uma vantagem decisiva. Com parte da Luftwaffe ocupada perseguindo ecos falsos e preparando-se para uma ameaça inexistente, setores inteiros do fronte ficaram subdefendidos. Os aliados aproveitaram essas brechas para intensificar missões reais de reconhecimento, bombardeio e apoio terrestre. A ironia era clara e devastadora. Enquanto os alemães tentavam se proteger de um avião que não existia, aviões que realmente existiam avançavam quase sem oposição. O fantasma abriu caminho para as máquinas de verdade. Era o ponto onde o mito deixava de apenas enganar, ele feria. Nos bastidores, generais alemães tentavam desesperadamente entender o que estava acontecendo. As contradições se acumulavam.
Se a nova aeronave aliada era tão poderosa, por que ainda não havia sido usada em ataques diretos? Se era tão difícil de detectar, por que surgiam tantos relatos? E, acima de tudo, por que a Luftwaffe estava perdendo eficiência justamente quando mais precisava demonstrar força? Essas dúvidas corroíam a capacidade de liderança do alto comando. Era difícil admitir que estavam reagindo às sombras, mas ainda mais difícil ignorar a sensação crescente de que haviam perdido o controle do céu. A ausência de respostas concretas começou a pesar como um fardo invisível. A operação atingiu seu ápice quando os aliados lançaram uma série de ataques reais em setores que, segundo a avaliação alemã, estavam protegidos. Na verdade, não estavam, porque a Luftwaffe havia deslocado suas melhores unidades para lidar com a besta. O resultado foi devastador. Depósitos, vias ferroviárias e centros logísticos foram atingidos com precisão. Quando os alemães tentaram reagir, já era tarde demais. A confusão instalada pelo mito reduziu a coordenação aérea alemã exatamente no momento crítico. O fantasma havia preparado o palco. Os aliados apenas colheu seus frutos. A guerra nos céus começava a mudar de equilíbrio. Ao final dessa fase, o impacto era inegável. A besta voadora havia se tornado um divisor de águas, não porque existia, mas porque a Alemanha acreditava que existia. Seu rugido nunca derrubou um avião, mas derrubou certezas. Nunca abriu fogo, mas abriu brechas. Nunca teve forma, mas moldou decisões. A partir daquele ponto, os aliados estavam prontos para a etapa final da operação, onde revelariam, de forma indireta, o verdadeiro propósito do mito. A guerra psicológica chegava ao auge, e o inimigo ainda não fazia ideia do quanto havia sido manipulado. Com a Luftwaffe pressionada por todos os lados e suas defesas aéreas fragmentadas, os aliados reconheceram que o momento para o desfecho da operação havia chegado. A meta final não era revelar o truque. Pelo contrário, era consolidá-lo. A besta voadora precisava desaparecer aos poucos, como uma lenda que cumpriu seu papel, deixando para trás apenas dúvidas e cicatrizes psicológicas. Assim, os aliados reduziram gradualmente os voos irregulares, os ruídos artificiais e as transmissões falsas. Mas nesse ponto, já não importava. O mito continuava vivo nas mentes alemãs, e era isso que importava. Os alemães interpretariam cada ausência da besta não como o fim da ameaça, mas como um prenúncio de algo maior. O fantasma havia se materializado dentro de suas próprias expectativas. Enquanto a ilusão se dissolvia, os aliados observavam atentamente as reações alemãs. Era possível ver padrões claros. A Luftwaffe seguia reorganizando esquadrões, buscando antecipar um ataque que nunca viria e investigando relatórios de campo que já não tinham ligação com a operação original. A ausência de novas aparições da besta era interpretada como evolução tecnológica, como se os aliados estivessem testando silenciosamente uma versão mais avançada da suposta aeronave. Essa suposição estimulava ainda mais paranoia. A Alemanha se via presa dentro de sua própria narrativa, incapaz de admitir que poderia ter sido enganada tão profundamente. A mente humana, especialmente em guerra, prefere imaginar monstros do que aceitar fragilidades. Nos comandos mais altos, debates se tornaram cada vez mais tensos. Alguns oficiais insistiam que a ameaça havia sido neutralizada graças às patrulhas reforçadas. Outros acreditavam que o inimigo havia apenas recuado temporariamente. O que ninguém ousava sugerir era a verdade. Talvez nunca tivesse havido uma aeronave revolucionária. Adotar essa hipótese significaria admitir falhas graves em decisões estratégicas tomadas nos meses anteriores. Significaria assumir que recursos preciosos foram desperdiçados, que pilotos foram exaustos desnecessariamente e que setores vitais foram deixados vulneráveis por causa de um engano. O orgulho alemão, já desgastado pela guerra, simplesmente não suportaria esse golpe moral. No campo aliado, a avaliação era clara. A operação havia funcionado além do esperado. A besta voadora não apenas confundiu a Luftwaffe, ela a desacelerou, desgastou e desviou sua atenção de pontos essenciais da batalha aérea na Europa. Documentos aliados mostram que, graças ao mito, diversos ataques reais ocorreram com resistência mínima.
As semanas de confusão psicológica se converteram diretamente em vantagens táticas e estratégicas. A guerra é feita de confrontos diretos, mas também de ilusões, e nesse caso, a ilusão foi tão eficaz quanto qualquer esquadrão de bombardeiros. A besta havia cumprido sua missão sem jamais existir fisicamente. Quando os historiadores analisaram os eventos após a guerra, encontraram um rastro de documentos alemães que falavam da suposta aeronave com seriedade quase científica. Esses registros revelam o quanto a mente militar do Reich havia sido afetada pela operação. Relatórios mencionavam capacidades impossíveis, hipóteses sobre novos motores e debates sobre materiais nunca usados em aeronaves reais. A Alemanha dedicou horas de estudo, cálculos e reuniões a tentar resolver um enigma que não tinha intenção de ser resolvido. A besta, nesse sentido, se tornou um espelho cruel refletindo a fragilidade de um exército que acreditava controlar os céus, mas que foi derrotado por seus próprios medos. Com o fim da operação, restou apenas um legado peculiar, uma aeronave que jamais existiu, mas que deixou marcas reais no curso do conflito. Para os aliados, a besta foi um triunfo da criatividade sobre a força bruta, da psicologia sobre a engenharia. Para a Alemanha, um lembrete doloroso de que a guerra não é vencida apenas com tecnologia, mas com percepção, inteligência e controle da narrativa. O mito se encerrou, mas seus efeitos permaneceram. A besta desapareceu tão silenciosamente quanto surgiu, e até hoje permanece como uma das maiores operações de engano aéreo da Segunda Guerra Mundial, um fantasma que voou apenas na imaginação, mas pousou na história. Com o fim da guerra, a Europa começou lentamente a recompor suas ruínas, mas algumas histórias permaneceram suspensas no ar. Histórias como a da besta voadora, um fantasma que alterou o curso dos acontecimentos sem jamais possuir forma física. À medida que documentos eram desclassificados e registros analisados, historiadores perceberam a magnitude do impacto psicológico causado pela ilusão. A Luftwaffe, antes orgulhosa de sua precisão técnica e doutrina rígida, havia sido vítima de sua própria confiança excessiva. A besta expôs um ponto fraco e inesperado, a incapacidade alemã de lidar com o imprevisível, com o absurdo, com aquilo que não cabia nos padrões conhecidos. Assim, o mito não apenas enganou o inimigo, revelou sua vulnerabilidade. Os aliados, por outro lado, compreenderam que a guerra moderna não dependia apenas de aço, combustível e explosivos. Ela dependia de narrativas. A besta se tornou símbolo de um novo tipo de combate, onde a percepção valia tanto quanto a munição, e onde a criatividade podia destruir mais do que qualquer bomba. A operação inspirou futuras doutrinas de guerra psicológica e encorajou o desenvolvimento de técnicas mais sofisticadas de desinformação e camuflagem. Era a prova de que, quando o inimigo acredita numa mentira com convicção, essa mentira pode se tornar a arma mais precisa do arsenal. O fantasma tinha mostrado o caminho para um novo capítulo estratégico. No pós-guerra, alguns oficiais alemães foram questionados sobre a misteriosa aeronave. Mesmo com o benefício do tempo e das evidências históricas, alguns ainda afirmavam acreditar que algo existira de fato. Essa insistência revela a profundidade com que o mito havia penetrado na mentalidade da Luftwaffe. Não era mais apenas uma questão técnica, era emocional. Era difícil demais aceitar que haviam sido manipulados tão completamente. Para muitos, era mais confortável acreditar que os aliados possuíam uma arma avançada do que admitir que haviam reagido a ecos falsos, ruídos distorcidos e sombras imaginárias. A besta persistiu como ferida, como símbolo da guerra invisível. Em museus e livros, a história da besta começou a ganhar contornos lendários. Artistas tentaram imaginar sua forma, escritores a transformaram em metáforas vivas dos horrores da guerra, cineastas a retrataram como criatura tecnológica. Mas a verdade sempre permaneceu mais fascinante do que qualquer ficção. A aeronave nunca existiu. Seu poder estava justamente na ausência. Ela era um produto de engenharia psicológica, apoiada em manipulação de radar, ruídos calculados e relatos cuidadosamente plantados. Foi uma obra-prima de imaginação dirigida, onde o palco era o céu inteiro e o público, um exército acostumado a confiar apenas no que via, e que dessa vez
Viu o que não existia. A Alemanha jamais conseguiu mensurar completamente o prejuízo causado pela operação. Não havia números claros, bombas destruídas ou aeronaves abatidas para contabilizar. Havia apenas o desgaste invisível que consumiu combustível, tempo, moral e decisões críticas. Essa erosão silenciosa contribuiu para enfraquecer ainda mais uma Luftwaffe já pressionada em múltiplas frentes. Enquanto enfrentava batalhas reais, queimava recursos em batalhas imaginárias. Essa é talvez a crueldade mais eficiente do engano. Ele não exige destruição física imediata, mas se infiltra lentamente, corroendo como ferrugem sob a pintura brilhante de uma máquina de guerra. Ao final, o legado da besta voadora se resume a uma lição que ecoa até hoje nos estudos militares. Não há arma mais poderosa do que aquela que controla o que o inimigo acredita ser verdade. A besta não deixou destroços, mas deixou medo. Não deixou crateras, mas deixou dúvidas. Não deixou projéteis, mas deixou histórias. E são essas histórias que continuam a ser estudadas, analisadas e admiradas como demonstrações brilhantes de engenhosidade estratégica. A melhor arma dos aliados naquela operação foi simplesmente a imaginação, e ela voou mais alto do que qualquer aeronave poderia ter alcançado.